Eu moro na mesma casa há 8 anos. É uma casa de tamanho familiar, o que era relevante quando eu tinha colegas de quarto, mas quando eles se mudaram e eu passei a viver aqui sozinho, o espaço extra não tinha muita utilidade para mim. A casa tem 4 quartos, mas eu só uso 2, um é o meu quarto principal e o outro é a sala de jogos. Os outros 2 quartos ficam no final do corredor no andar de cima. Um deles tinha algumas caixas de armazenamento, e o outro estava completamente vazio. Depois do trabalho, às 21 horas, passei no Wendy's para pegar comida e fui direto para a sala de jogos. Eu teria folga no dia seguinte, então nada melhor do que jogar a noite toda. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a carregar o jogo, mas antes mesmo de entrar em uma partida, pensei ter ouvido algo que parecia uma batida na porta da frente. Tirei o fone de ouvido e escutei, mas como não ouvi nada e imaginei que teriam batido novamente se houvesse alguém lá fora, voltei para o jogo. Passaram-se provavelmente umas 2 horas, e então ouvi o som novamente. Parecia uma batida ou uma porta se fechando, algo assim, mas com os fones de ouvido e a porta do meu quarto fechada, estava muito quieto para eu identificar com precisão. Levantei-me e abri a porta, olhando para o corredor e esperando ouvir o som de novo. Após 1 minuto, desci as escadas e olhei pela porta da frente. Não havia ninguém do lado de fora, e tudo parecia normal. Tendo ouvido esses sons, obviamente me certifiquei de que a porta estava trancada antes de voltar para o andar de cima. Para ser mais cauteloso, deixei a porta do meu quarto aberta dessa vez, para que se o som voltasse, eu talvez o ouvisse melhor. Coloquei os fones de ouvido novamente e continuei jogando. Joguei uma partida inteira, cerca de 20 minutos, e quando a partida terminou e eu me reclinei na cadeira, uma figura passou correndo pela porta aberta, um pouco fora da minha visão. Imediatamente tirei os fones de ouvido e levantei da cadeira, horrorizado e sem saber o que fazer. Fiquei parado na porta, sem coragem para me mover por vários minutos. Quando finalmente olhei para o corredor e o resto da casa, não havia ninguém lá, mas a porta da frente estava destrancada. Quando a polícia chegou e investigou, ficou claro que a pessoa estava se escondendo e muito provavelmente vivendo no quarto vazio. Eu não tinha ido lá há semanas, ou talvez até meses, então todo esse tempo eles poderiam estar do outro lado da parede de mim, e eu não tinha ideia. É realmente assustador pensar nisso, especialmente se eu tivesse acabado confrontando ele. Não há como saber o que ele teria feito. Isso aconteceu comigo pouco mais de 1 ano atrás. Tenho 24 anos e moro em uma casa geminada nos subúrbios. Moro sozinho, o que, para mim, fica realmente entediante, então tento convidar amigos sempre que posso. Meus amigos mais próximos vêm algumas vezes por semana e às vezes até dormem aqui para escapar das casas dos pais. Naquela noite, eu não tinha planos, mas tinha planos para o dia seguinte com minha amiga Sarah, que deveria vir para uma noite de filmes. Então, eu estava apenas tentando passar a noite ansioso para o dia seguinte. Fui para a cama cedo, por volta das 21h15. No meio da noite, acordei e olhei para o meu criado mudo, era 2 horas da manhã. A maneira como acordei foi estranha, o meu coração estava acelerado e meu cérebro estava muito alerta, como se algo estivesse acontecendo. Pensei que talvez tivesse acordado de um pesadelo ou algo assim, até ouvir um clique vindo de baixo. Sentei-me, e uma porta se abriu lentamente, podendo ouvir os passos de alguém entrando na minha casa. Embora aterrorizado, pensei que devia ser Sarah ou algum dos meus outros amigos, já que todos tinham chaves da minha casa para o caso de precisarem ficar lá. Levantei da cama e caminhei até a porta, abrindo-a e entrando no corredor. Sarah? Ninguém respondeu. Esperei no corredor por uma eternidade, até que uma luz brilhante se acendeu, iluminando toda a parte de baixo. 1 segundo depois, um som de conversas suaves veio da sala de estar. Quem quer que fosse, tinha ligado a TV. Por um momento, senti um alívio, pensando que era definitivamente um dos meus amigos que tinha bebido demais.
Desci as escadas e entrei na sala de estar, sentindo meu corpo todo congelar instantaneamente. Um homem desconhecido estava sentado no meu sofá, olhando para a tela da TV. Ele parecia ter uns 50 anos, com cabelo preto longo e desgrenhado e roupas sujas. Enquanto eu observava com medo, ele olhou para mim e deu um sorriso torto, então acenou com a mão como se me convidasse para o sofá. Virei-me e corri para fora pela porta da frente. Bati na porta dos meus vizinhos até que me deixaram entrar e chamei a polícia. Quando eles chegaram, o homem já tinha ido embora, sem deixar nenhum vestígio. O pior é que a polícia não levou a situação muito a sério, sugerindo que provavelmente era apenas um sem-teto inofensivo querendo um lugar para dormir. Na minha visão, tudo aponta para o contrário. Ele forçou a fechadura da minha porta, sentou-se no sofá e ligou a TV, e então o homem doente sorriu para mim e me convidou para o sofá. Acho que ele pode ter sido um stalker ou algo assim, e agora acho difícil até dormir à noite quando estou sozinho, pensando que há uma chance de que eu não esteja realmente sozinho. Eu e meu amigo Derek alugamos uma casa juntos. Ele é um grande festeiro e costuma sair muito tarde ou até dormir na casa de outras pessoas, então muitas noites acabo ficando sozinho. Esta foi uma dessas noites em que Derek estava em um clube ou algo assim. Aproveitando a noite sozinho, peguei algumas latas de cerveja e fui para o nosso alpendre da frente, onde sentei no banco de balanço que havíamos colocado lá. O clima estava agradável e, com quase meia-noite, a maioria das pessoas estava dormindo e o bairro estava bastante tranquilo. Após estar lá por pouco menos de uma hora, uma pessoa começou a caminhar pela rua em frente às casas. Ele parecia um cara grande e usava um moletom com capuz, mas algo estava estranho na forma como ele andava. Ele estava muito rígido, como se apenas suas pernas estivessem se movendo e a parte superior do corpo não se mexesse. Quando ele chegou na parte da rua em frente à minha casa, parou e olhou para mim. Esperei alguns segundos para ele dizer algo, mas ele não falou nada. Apenas ficou ali no meio da rua, bem em frente à minha casa, olhando para mim. Ei, amigo, você precisa de alguma coisa? Perguntei. Ele ficou em silêncio por um momento e, então, começou a subir a minha entrada. Levantei-me do banco e gritei para ele ir embora, mas, quando percebi que ele estava se aproximando, corri para dentro e tranquei a porta atrás de mim. Então, observei através da olho mágico enquanto o homem chegava bem na minha porta. Ele esperou mais um segundo antes de tirar algo debaixo do moletom. Era difícil ver pela pequena visão que eu tinha, mas parecia ser um martelo ou uma barra de ferro, ou algo do tipo. Assim que vi isso, soube o que provavelmente estava prestes a acontecer. Corri para cima e me trancafiei no quarto, discando 911 e tentando ficar em silêncio. Ouvi a madeira estourando na porta lá embaixo enquanto implorava para a operadora por ajuda. Então, houve um estrondo alto e silêncio. A porta quebrada balançava nas dobradiças e era o único som que eu ouvia. Esperei ansiosamente, assumindo que ouviria os passos do homem se aproximando da porta do quarto a qualquer momento. Mas os segundos se transformaram em minutos, até que ouvi um carro de polícia entrando na minha entrada. Pensei em descer para encontrar os policiais, mas a operadora me disse pelo telefone para ficar onde estava e esperar que os policiais chegassem até mim. Então, sentei-me novamente. 30 segundos depois, ouvi um dos oficiais subindo as escadas, seguido por gritos e o som de um taser sendo disparado. O homem estava parado bem na porta do quarto, como se estivesse apenas esperando eu abri-la. Ele foi preso e, aparentemente, estava muito bêbado, mas eu não tenho ideia de quem ele era ou por que fez o que fez. De acordo com os policiais, o homem nem mesmo disse por que estava andando pela rua ou o que estava fazendo ali. Só sei que, se eu tivesse aberto aquela porta, teria sido a última coisa que eu teria feito. Minha esposa e eu tiramos férias anuais para diferentes lugares.
É a nossa forma de fazer uma pausa da vida cotidiana e também de passar um tempo de qualidade juntos. Este ano, reservamos um chalé no estado de Washington. Era um local afastado e descrito online como calmo e pacífico, longe de qualquer outra pessoa ou lugar. A maior parte da nossa vida se passa em cidades movimentadas, então isso parecia perfeito para nós. Quando chegamos, fomos a um mercado para comprar o que precisávamos e depois pegamos um táxi até o chalé. Não alugamos um carro porque sabíamos que ficaríamos apenas 3 dias lá, então preferimos passar o tempo só no chalé. Se mudássemos de ideia ou precisássemos de algo mais, poderíamos sempre pedir um Uber. A viagem de táxi durou um pouco mais de 1 hora, entre grandes cadeias de montanhas e paisagens cobertas por árvores. Era realmente lindo e nos deixou animados para a estadia. Por volta das 19 horas, chegamos ao chalé. Estava completamente sozinho no meio da floresta, lá até a entrada não era mais do que trilhas de pneus na terra. Saímos do táxi, pagamos e levamos nossas coisas para dentro. O chalé em si era pequeno. Havia o andar principal com a cozinha e a sala de estar, e uma escada que levava a um mezanino com a cama. A área da cama no mezanino era baixa, você tinha que rastejar para se deitar, como em uma casa pequena. Desembarcamos as compras e fizemos um jantar rápido, já que estávamos cansados do voo. Em seguida, abrimos uma garrafa de vinho para relaxar. Acendemos a lareira e conversamos sobre como estávamos ansiosos para os próximos dias. Por volta das 23 horas, enquanto conversávamos, ouvimos algo de repente do lado de fora. Alguém estava andando na grama perto do chalé, e era alto, como se estivessem realmente próximos. Minha esposa ficou nervosa, então tentei parecer corajoso e lhe disse que estava tudo bem. Levantei-me e olhei pela janela, e só então percebi o quão escuro estava lá fora. Olhei ao redor, vendo apenas grandes árvores e escuridão total ao redor delas. Disse a ela que não vi ninguém e fui até a porta da frente, abrindo-a e indo para o alpendre, ligando as luzes externas. Tudo o que consegui ver foi uma pequena parte da entrada, mas não havia ninguém ali. A floresta estava muito calma e silenciosa, então, se ainda estivessem andando por aí, eu acharia que ouviria. Voltei para dentro e perguntei à minha esposa se ela ainda ouvia os passos, mas ela disse que o som não parecia estar diminuindo ou apenas parou repentinamente. A minha coragem começou a fraquejar e disse a ela para subir ao mezanino e ficar em silêncio enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Fui dar uma olhada em todas as janelas novamente, sem ver nada, então voltei para a porta da frente. Estava me preparando para sair quando um estrondo repentino sacudiu o chalé. Olhei para minha esposa, que estava olhando para o teto. Alguém estava no telhado do chalé. Permaneci dentro e liguei para a polícia, fornecendo instruções detalhadas sobre como chegar ao chalé. Durante a hora que tivemos que esperar, ocasionalmente ouvimos alguns passos andando pelo telhado. Cerca de 45 minutos depois, ouvimos as botas atingindo o chão, seguidas por alguém saindo calmamente. Olhei pela janela mais uma vez, vendo o contorno deles desaparecendo na floresta. A polícia fez o nosso boletim de ocorrência e nos deu uma carona até a cidade, onde passamos o resto das nossas férias. O que aquela pessoa estava fazendo a milhas de civilização, no meio da floresta, é aterrorizante, já que provavelmente estavam esperando que fossemos dormir ou saíssemos. Estamos apenas gratos por termos saído de lá antes que algo mais pudesse acontecer. Eu sou filho único e cresci em uma cidade pequena. Meus pais eram trabalhadores e frequentemente lutavam para pagar as contas, então costumavam fazer muitas horas extras ou até mesmo ter vários empregos. Por causa disso, eu ficava sozinho em casa com frequência. Eu tinha 14 anos na época, e naquela noite, tanto minha mãe quanto meu pai estavam trabalhando no turno da noite, então eu fiquei em casa sozinho após a escola até às 10 ou 11 da noite. Para me manter ocupado, geralmente assistia TV ou dava caminhadas pela floresta atrás da nossa casa.
Depois de chegar da escola e fazer um lanche, eu saí e comecei a caminhar pelo meu caminho habitual enquanto o sol ainda estava no céu. Era uma trilha de 4 quilômetros pela floresta que quase nunca tinha outras pessoas. Estranhamente, cerca de 1 quilômetro na caminhada, eu vi um homem na trilha à frente. Ele estava sentado com as costas contra uma árvore, usando uma jaqueta azul escura e um boné vermelho inclinado para baixo, cobrindo seus olhos e a maior parte do seu rosto. Pela forma como ele estava encurvado, parecia quase que ele estava dormindo. Então, eu continuei caminhando, tentando passar por ele silenciosamente. Quando eu estava a apenas alguns metros de distância, ele levantou a cabeça e instantaneamente cruzou os olhos comigo. Seus olhos estavam cansados e vermelhos, e ele tinha uma expressão de desgosto, como se estivesse chateado ou algo assim. À medida que eu passava, ele começou a se levantar, e eu comecei a sentir uma sensação estranha sobre ele. Então, comecei a andar mais rápido, basicamente correndo o resto da trilha e voltando para casa. Não o vi me seguir, mas trancou todas as portas apenas por precaução. Novamente, eu tinha apenas 14 anos, e embora estivesse acostumado a ficar sozinho em casa, ainda me assustava com facilidade. Fiquei dentro de casa e verifiquei as janelas mais uma vez antes de tentar me distrair assistindo TV. No entanto, poucos minutos depois de ligar a TV, ouvi uma voz na porta dos fundos. Pausei a TV e escutei, ouvindo um homem chamando várias vezes, repetindo a palavra olá. Levantei e olhei pelo corredor principal. O mesmo homem com o boné vermelho e a jaqueta azul estava na porta dos fundos, quase pressionando o rosto contra ela enquanto tentava olhar para dentro. Voltei rapidamente para o canto, mas ele deve ter me visto porque imediatamente parou de chamar e começou a tentar forçar a porta. Eu congelei no meio da sala de estar, ouvindo a porta balançar contra a tranca. Após várias tentativas, ele se foi. Liguei para meus pais, e eles chamaram a polícia, mas ele nunca foi encontrado. Depois de ter sido seguido para casa e de tentar arrombar a porta, eu só posso imaginar o que ele queria fazer comigo.